É só quem tem seu livro faz acessório. Não, vai ser famoso. Não, velho. Vai que você fica famoso. Famoso você não. Monetizou, tá feliz. Tá, mas um pouquinho já tá bom, né? Não monetizar, Uma coisinha a mais, tá ótimo. beleza. Pra vender meus livros, né? Assim, vende bem no YouTube. Bem. Tem livro? Tem. Também. Ele faz propaganda dos livros dele desde o primeiro livro de aula. Tá mais um vez não, tô sabendo. Não, eu tenho um livro de técnicas de estudo e memorização, né? E eu estou escrevendo um de farmacologia, um de anestesiologia e um de enxertos ósseos. Isso é legal. Enxertos ósseos. Ô, engraçado. Eu estou trabalhando nos três ao mesmo tempo. Eu enjoo trabalhando em um. Primeiro dia de aula que teve aqui, você tava falando, não, eu tava vendo ali o pessoal daqui usando as técnicas de estudo que eu passei pra eles, não sei o que, já vocês não usaram nada. E eu tô desde o começo falando isso que eu vou começar a usar no flashcard. E agora eles começaram a usar. Mapa mental, técnica do Feynman, Pomodoro. Se você organizar a sua vida de estudos, vocês vão ver o resultado vai ser outro, tá? É visível o resultado depois que você começar a aplicar as técnicas, tá? Tá bom, pessoal, sistema respiratório. Alguém sabe me dizer aí qual que é a função do sistema respiratório? Oxigenação. Você não vai. Respirar. Respirar, tá? Mas Oxigenação do sangue. oxigenação do sangue. Eu falei, Mas o quê? escutou? Troca gasosa? Troca gasosa, ótimo. Bom, o principal é fornecer suprimento de oxigênio para todas as células do nosso organismo para produzir ATP para fazer o metabolismo celular normal. Tá? Então essa é a função básica, mas tem outras várias funções que nós vamos conversar aqui hoje. Tá? Então, constituição do sistema respiratório. Pessoal, os anatomistas têm várias, tá? Então essa aqui é a que eu mais gosto. É que eu acho mais correto. Inclusive divide até as especialidades médicas, tá? Tem livros que falam que o sistema respiratório de vias aéreas superiores é só nariz e faringe. O resto para baixo, traqueia, brônquios, pulmões, é tudo o sistema respiratório inferior, tá? Outros autores falam que é nariz, faringe e laringe, traqueia para baixo. Divisões meramente anatômicas, tá, pessoal? Isso não faz diferença nenhuma, na verdade. Vai fazer diferença no outro slide que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, e aí nós vamos falar do conceito fisiológico. Aí esse não muda, esse é universal, não tem como ser diferente, tá? Mas eu gosto dessa divisão, tá? O nariz, a faringe, a laringe e a traqueia, parte superior, né? Vias aéreas superiores. E vias aéreas inferiores, traqueia, parte inferior, brônquios e pulmões, tá? Eu acho mais legal. Nessa área aqui, qual é o especialista que atua? Otorrinolaringologista. E nessa aqui? Pneumologista. Tá? Então aqui serve até como divisão entre as especialidades. Beleza? As funções, que nós já conversamos aí um pouquinho, olha lá, trocas gasosas, tá? Essa é a principal função do nosso sistema respiratório. Trocar oxigênio, liberar, né? Inspirar oxigênio, liberar gás carbônico, tá? Através dessas trocas gasosas acontecem vários movimentos dentro do nosso organismo, a nutrição das células, controle do pH sanguíneo, né? Controle ácido básico, acontecem diversas funções que nós vamos conversar aí mais à frente, tá? Produção de som também. O som, a fala, acontece através dos nossos órgãos do sistema respiratório, a laringe, né? Tem as pregas vocais, antigamente chamadas de cordas vocais, hoje a gente chama mais de pregas vocais, tá? Através da vibração dessas pregas vocais, nós vamos produzir o som. O som é produzido o quê? Na inspiração ou na expiração? Na expiração. Os dois. A gente não fala inspirando, tenta falar respirando. Não dá para falar respirando. Só no seu inspirando não dá. Alô, não dá. Tem que ser expirando. Então é quando sai o ar que as cordas vocais, as pregas vocais vibram, né? Em todas as direções. Uma vibração com as pregas. O som é produzido nas pregas vocais, tá? A articulação dos fonemas, aí
aí já é diferente, aí já é na fonoaudiologia, né? Aí depende da língua, depende da faringe, da vibração da cartilagem laríngea, depende da boca, né? Dos seios, dos ossos, né? Que são pneumáticos, os seios maxilares também dão a modulação da nossa voz. Tá? Então eu tenho diversos fatores aí trabalhando na fonação. Até os dentes, né? Inclusive os dentes. Lembra do Fred Mercury? Só tinha aquela voz porque os dentes dele arcavam. Mas ele não ia consertar aqueles dentes nunca na vida dele, porque era a caixa, a gente fala que é a caixa de ressonância, né? O artista, o cantor, você pode ver, ele não mexe. Porque se ele mexer, ele mexe na estrutura da voz dele, que é dada pelos seios frontais, seio etimoidal, seio esfenoidal, seio maxilar, posição dos dentes, tudo isso influencia na nossa dicção, no nosso timbre vocal, né, e na nossa capacidade de falar mais alto, falar mais baixo, grave, mais agudo, né? Enfim, toda essa modulação do som, tá? Outra função, movimentos reflexos protetores. O que é isso? Qual é o movimento reflexo protetor? Alguém sabe falar um desses movimentos? Tosse e espirro. Tosse e espirro, tá? Qual outro? Soluço. Tosse, espirro, soluço, bocejo, tudo é reflexo, sabia? Então, mas é mais a tosse e o espirro. Aonde acontece a tosse? Onde o processo inicia? Nos pulmões. Tá? Isso, algo aqui na entrada da traqueia, tá? Que eu vou mostrar para vocês ali a glote, tá? É algo na entrada da traqueia, algum líquido, então você vai tossir, tá? Mas quem faz o movimento para isso acontecer são os pulmões. E o espirro acontece aonde? Parte da mesma forma. Nas vias aéreas superiores. Algum estímulo no nasal aqui, nas membranas nasais, que nós vamos falar delas também, né? Algum estímulo aqui nas membranas nasais, você vai espirrar. Isso período da diferença. Alergias, rinite, a pólen, qualquer outro tipo, né? Alguns tipos de alergia, se a pessoa chegar perto do espirro, tá? É um sistema de defesa do nosso organismo. Professor, por que quando você segura o espirro pode ter a chance de estourar algum vaso? Se você segura o espirro, você pode ver que o tímpano vai dar uma segurada. Porque nós temos um canal, eu vou mostrar para vocês, um canal que liga a faringe com o tubo auditivo. Ele liga lá com o tímpano. Por isso que você está gripado, você fica até... Até o ouvido lá dói um pouquinho, incomoda, você fica constipado, fecha tudo por causa do seio. Lacrimeja. Outra coisa, isso, lacrimeja, nós vamos falar disso aí também. Outra coisa, você vai viajar de avião, na hora que faz aquela pressão, o toque tudo dá uma dor danada, às vezes porque você está com uma sinusite, não percebeu, dói os seios da face. Quando segura o espirro, não é bom segurar o espirro. Vou te dar um exemplo. Mas é fácil dar ruim? O ar sai em média fácil de dar ruim? 140 km por hora de distância. O ósseo que liga a faringe com o estímulo é pequenininho. É muito difícil você adquirir algum problema por causa disso, mas não é. Vai que você tem uma variação anatômica e o seu é maior. Eu estava até falando aqui, o espirro, o ar sai em média 140 km por hora. Sai muito Imagina a rápido. pressão. Nós vamos falar dos mecanismos do espirro. Gente, os mecanismos da tosse, dos espirros, dá umas 10 aulas. Porque é um mecanismo assim, muito complexo, bastante complexo. Entra o sistema nervoso central aí na jogada, entra o sistema endócrino, enfim, não dá para entrar nos pormenores. Isso aí é para o pneumologista trabalhar, o otorrino, né? Nós não vamos entrar nisso, porque senão não tem que ter uma aula suficiente. Teria que ser todas as aulas sobre tosse, entendeu? Tem muita coisa mesmo para falar, tá? Então aqui, ó, já que vocês viram as trocas gasosas, vamos começar com esse ponto mais principal aí do sistema respiratório. Nós fazemos basicamente 3 trocas, tá? A troca e o transporte dos gases acontece por gradiente de pressão, né? Onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Tem mais concentração de oxigênio
atmosfera e menos concentração de oxigênio nos pulmões. Vai acontecer o quê? Vai entrar oxigênio nos pulmões e tem mais concentração de CO2 nos pulmões, vai sair CO2 do nosso organismo para a atmosfera, tá? Então essa é a troca número 1, é quando acontece a troca de oxigênio e gás carbônico entre o nosso trato respiratório, né, nos pulmões, tá? Não vai lá nos bronquíolos respiratórios, alvéolos, que daí já é diferente, né? Dos pulmões para fora, para a atmosfera. Então é uma troca que é chamada de ventilação, tá? A famosa ventilação pulmonar, que muitas vezes você faz essa ventilação mecânica, o paciente não está conseguindo respirar, tá? Nós vamos falar de uma patologia que atrapalha a ventilação também, tá? Então essa é a primeira troca gasosa. A segunda troca gasosa é entre os pulmões e a nossa corrente sanguínea, entre os pulmões e o plasma. É a famosa hematose, né? Vocês sabem o que é hematose, né? É a troca de um sangue rico em gás carbônico, um sangue venoso, que ele vai passar pelos alvéolos pulmonares, vai liberar as hemácias, vão liberar o gás carbônico, e o sangue venoso vai ser transformado em sangue arterial, né? Aqui, ó, nessa pequena circulação aqui, que é chamada pequena circulação pulmonar, tá? Acontece essa troca. O sangue venoso aqui, rico em oxigênio e em gás carbônico, vai liberar esse gás carbônico para os alvéolos, e os alvéolos estão cheios de oxigênio, vão liberar o oxigênio para transformar o sangue em um sangue arterial rico em oxigênio. Então essa troca é a hematose. Ela também acontece por gradiente de pressão, gradiente de difusão, né? Então passa o ar cheio de oxigênio para os alvéolos para cá, e o sangue cheio de gás carbônico libera para o alvéolo por gradiente de pressão. Simplesmente isso, tá? Os canais se abrem e é liberado oxigênio fazendo a troca. Qual o nome aqui dessa estrutura? Que carrega que sai aqui do coração, ó, do lado direito do coração, e carrega o sangue venoso lá para os pulmões. Veias. Como chama? Que carrega o sangue venoso. Carrega esse sangue venoso do coração até lá o alvéolo, até os pulmões. Perdão? Artéria pulmonar. Ah, é a única que carrega sangue venoso, é verdade. Um dos únicos conteúdos que você Artéria pulmonar. Pessoal, tudo que sai do coração não é venoso e arterial. Tudo que sai do coração é artéria. Tudo que chega no coração é venoso. Então, se é venoso o sangue rico, paciência. Está saindo do coração é artéria. Não interessa. Tá? Então, isso é pegadinha também. Tá? Não é para trollar, mas é porque tudo que sai do coração é artéria. Então, não interessa o sangue que ele está carregando ali. Então, nessa pequena circulação, a artéria pulmonar vai levar sangue venoso até os alvéolos, e aqui ela vai se tornar veia pulmonar, carregando sangue arterial até o ventrículo aqui, o átrio esquerdo, que vai bombear esse coração agora aqui, ó, na circulação sistêmica, né? Agora sim, a artéria aorta vai carregar o sangue rico em oxigênio, oxigenado, até lá os nossos tecidos, todos os nossos tecidos. Esse sangue vai passar lá na retina, vai passar lá no cérebro, vai passar lá no fígado, nos rins, dentro do pé, enfim, essa circulação sistêmica vai se ramificar em capilares, e esses capilares vão chegar na pele, vão chegar em todos os lugares onde tem que haver nutrição, tá? Essa terceira troca chama, aqui ó, do sangue para as células, né? É a respiração celular, é onde vai acontecer a respiração celular. Também por gradiente de pressão. Aqui está cheio de oxigênio, entra nas células, as células produziram aqui através lá, lembra do ensino médio? Ciclo de Krebs, fosforilase oxidativa, enfim, todos aqueles processos que as células utilizam para produzir ATP, para produzir energia para os seus processos metabólicos, tá? Então as células vão produzir aqui oxigênio, esse oxigênio vai ser liberado aqui na corrente sanguínea sistêmica, aí da sistêmica vai subir aqui pela veia cava, vai para o coração, do coração
para a artéria pulmonar e vai acontecer uma nova hematose e assim sucessivamente, num movimento constante, né, de equilíbrio junto com o sistema cardiovascular que vai acontecendo nessas trocas gasosas. Tá? Então, esse é a função principal do nosso sistema respiratório. Tá? Vamos lá. E como é que acontece isso, pessoal? Acontece assim, ó. Aqui nós vamos falar da parte fisiológica. Aquela parte anatômica, lembra que eu falei? É uma visão meramente anatômica. Cada autor faz uma, não interessa, isso não modifica nada muito da gente. Tá? Agora aqui modifica. Aqui é uma situação diferente. Tá? Nós temos o conceito de espaço morto anatômico e o conceito de espaço morto fisiológico. Tá? O que é isso? Presta atenção. Espaço morto anatômico é composto por aquelas estruturas que não foram feitas para fazer trocas gasosas. Tá? Nós sabemos que as trocas gasosas acontecem lá nos bronquíolos respiratórios e nos alvéolos pulmonares, lá na parte terminal da árvore brônquica dentro dos nossos pulmões, tá? Entre aquela circulação que eu falei para vocês. Mas existem estruturas do sistema respiratório que não foram feitas para fazer troca gasosa. Elas não fazem aquela troca de oxigênio com gás carbônico por gradiente de pressão. Elas só o quê? Conduzem o ar até lá. Então, esse espaço morto anatômico é composto por quê? Pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos, tá? Então, todas essas estruturas aqui não vão fazer troca gasosa. Ninguém vai fazer troca gasosa no nariz, ninguém vai fazer troca gasosa na laringe, na faringe, na traqueia, nem nos brônquios, nem nos bronquíolos. Não vai acontecer troca gasosa. Então, eles conduzem o ar. Essas estruturas podem ser chamadas de vias de condução, tá? É a mesma coisa, via de condução, espaço morto anatômico, tá? Vocês já vão ver em alguns livros chamados via de condução, outros espaço morto anatômico, tá? Compreendido? Beleza? Isso não significa que essas estruturas não vão fazer nada, só vão carregar ar, elas têm as suas funções. Vamos conversar sobre isso, sobre cada estrutura dessas, nós vamos falar as características e as funções de cada uma delas, tá? O espaço morto fisiológico. O que é espaço morto fisiológico? O espaço morto fisiológico ele é composto pelo espaço morto anatômico, são essas todas as estruturas aqui, pelos alvéolos pulmonares e pelos bronquíolos respiratórios. Aí você vai falar, mas professor, não é nos bronquíolos respiratórios e nos alvéolos que ocorre a troca gasosa? Por que é um espaço morto? Espaço morto é aquele que não faz troca gasosa. Mas e aí? Tem alvéolo e bronquíolo respiratório envolvido? Tem, pessoal. Nem todos os nossos alvéolos, nem todos os nossos bronquíolos respiratórios, nós temos milhares, né, os pulmões, estão fazendo troca gasosa, tá? E aí esses bronquíolos respiratórios e os alvéolos pulmonares que não estão fazendo troca gasosa, eles entram nesse espaço morto fisiológico, tá? Então, o espaço morto fisiológico ele é composto por estruturas que fazem parte do espaço morto anatômico, que não fazem troca gasosa, porque não foram feitos para fazer troca gasosa, e também pelos alvéolos e pelos bronquíolos respiratórios, tá? O que acontece nos alvéolos? Por exemplo, um fumante. O espaço morto fisiológico de um fumante é muito maior do que o espaço morto fisiológico de uma pessoa que nunca fumou, tá? Por quê? Porque o cigarro, ou narguilé, qualquer fumo aí, ele destrói as paredes dos alvéolos pulmonares, tá? Destruindo essas paredes dos alvéolos pulmonares, esses alvéolos vão parar de fazer troca gasosa, tá? Por isso que o fumante acaba desenvolvendo enfisema pulmonar, acaba desenvolvendo diversas doenças, doença obstrutiva crônica, pulmonar obstrutiva crônica. Nós vamos falar um pouquinho dessas doenças na nossa próxima aula. O senhor tem aquela doença muscular, por exemplo, fumo um pouco e fico um tempo sem fumar e os alvéolos vão se regenerar. Não. Uma vez verificado, para sempre. O que pode acontecer? 10 anos depois que o cara parou de fumar. E se ele fizer exercício, se ele se recompor, o pulmão vai renovar as células, tá? Então,
agora, ela determina que para você se considerar não fumante, você tem que ficar sem fumar ao mesmo tempo que você fumou. Fumou 40 anos, tem que ficar sem fumar mais 40. Então, assim, não é uma recuperação rápida. Né? Leva no mínimo 10 anos, para você poder recuperar aquele pulmão que você tinha 10 anos atrás quando você fumava. Então, é um longo período de recuperação. Os alvéolos pulmonares são como as células nervosas, elas são super difíceis de ser substituídas. Elas são, demora. Por exemplo, se você romper um nervo aqui no músculo, lembra que nós falamos da mastectomia? Se você não romper o nervo frênico ali, ele não vai ligar de novo. Você pode até ir lá fazer uma cirurgia, né? Só que vai levar anos para que talvez aquele nervo voltar a funcionar. Isso também não diz receptores de dor também? O quê? Esses receptores de dor vão dizer também? Porque, por exemplo, quando eu fiz a cirurgia da clavícula, aqui essa parte do peito eu fiquei 8 meses sem sentir nada. Você ainda tem uma parte aí que você não sente, né? Eu tenho. Acontece muito extração de siso. Vou falar da minha experiência profissional. Extração do dente do siso. O dente terceiro molar inferior, ele passa próximo ao nervo alveolar inferior. Né? Então, quando o dentista não tem habilidade ou não planeja direito, ele rompe lá alguns feixes do nervo alveolar inferior. Aí o que pode acontecer? A pessoa tem uma parestesia transitória, tipo, vai ficar com o lábio dormente ou tem uma pitose labial durante, não sabemos quanto tempo. Pode ser 3 meses, pode ser 6, pode ser 1 ano, não sabemos, o nervo vai ter que se recuperar. Não houve um rompimento, houve uma laceraçãozinha, isso já causa problema. Se houver um rompimento, perde o nervo para sempre. Aí o que acontece? Você pode até fazer uma cirurgia, né? Ligar de novo os feixes ali, mas não volta mais. Muito difícil voltar à função normal. Você pode até voltar a sentir um pouquinho e tal, mas você sempre vai ter aquele formigamento, aquele problema, igual você tem aí, ainda apresenta depois de uma cirurgia. Acontece muito. Aconteceu isso comigo quando eu tive a cisão passada. Ficou com. Então, até hoje, com parte da regularmente. Provavelmente lesionou o nervo lingual. Aí o nervo alveolar inferior, ele inerva essa parte aqui e a parte interna vestibular dos dentes e da mucosa. Por dentro, ao lado da língua, é o nervo lingual. Aí quando abre ali, o nervo lingual está fora do osso. Então se vai para a cureta e abre muito tecido mole, você pode romper o nervo lingual. Então, gente, para ser cirurgião, você tem que ter conhecimento. Meu nariz partido, eu não sinto nada. Tem cirurgia no nariz? Mas, Tem coisa, tem situações, pessoal, tem situações, mas nem tudo dá processo, mas isso quer dizer, porque em saúde nada é 100%. Nós, dentistas, médicos, profissionais de saúde, primeiro a gente não deve prometer nada para o paciente. Né? Ah, eu vou te curar, com essa cirurgia eu vou resolver seu problema, você nunca mais vai ter isso. A gente não pode prometer nada. A gente tem que, inclusive, a obrigação de informar o paciente dos problemas que podem acontecer. Se você não fizer isso, é negligência. Aí você pode ser processado. hoje, assinar termo, Assinar termo, fazer toda uma documentação. vai ser complicado. Eu, quando vou fazer uma cirurgia de siso, pode ser o mais simples possível. Foi um simplesinho. Termo, e explico para o paciente. Pode acontecer isso. Eu sei que não vai. É verdade. Mas eu falo para o falo. É obrigatório, Não, nem sempre, não é. E tem vezes que começa Nem sempre. Quando é assim, Só que é mais fácil de Tipo, por exemplo, você aparelho para os dois alimentos, aí se começasse a nascer, às vezes ele não vai empurrar os dentes. entortar todo. Assim, meus pacientes de ortodontia quase todos tinham Mas eles estão mais tipo, realmente retorna o problema, né? Então, é assim, o que a gente tem que fazer com o paciente é Então fica falar um negócio de cabeça tudo que é pescoço, bom, eles- tudo que é ruim. Mas daí o paciente vai querer fazer. Paciência. Você fez sua parte de ética de falar para o paciente o que pode dar certo, o que pode dar errado. Se você não falar, depois ele não assina mais nada e vai assinar com o advogado lá. E vai dar negligência. Tá? O juiz não vai ter dó aqui da gente, porque eles acham que a gente é rico. Não tem dó. Meter a caneta na gente. Tá? Voltando aqui.
Alvéolos e bronquíolos respiratórios não funcionais. Eles entram no espaço morto fisiológico, tá? Por quê? No caso dos fumantes, né? No caso de alvéolos, por exemplo, aqui tem um bronquíolo. Bronquíolo respiratório lá na parte terminal da árvore respiratória. Vou mostrar isso para você. Tem um alvéolo aqui. E ele é funcional. Ele está bem, funcionado com ele. O bronquíolo está bem também. Entra ar aqui. Ele está rico de ar, cheio de ar. Só que não tem capilares passando aqui. Acontece no sistema circulatório, às vezes não tem capilar ali passando. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer troca gasosa. Então esse alvéolo aqui entra no espaço funcional fisiológico. Tá? São situações que podem acontecer. Outra situação, tem um bronquíolo, ele tem que ter esse diâmetro. E o alvéolo aqui. Aí a pessoa tem bronquite asmática. Certo? O que acontece na bronquite? Acontece uma vasoconstrição do bronquíolo respiratório. Aí esse bronquíolo que devia ter esse diâmetro aqui, ele vai ficar assim. O alvéolo está legal, mas não vai entrar ar aqui, ó, porque está vasoconstrito, está com broncoconstrição, o ar não vai passar. Então esse bronquíolo respiratório e esse alvéolo não vão fazer trocas gasosas, eles vão entrar no espaço fisiológico. Entendeu? Isso acontece muito na bronquite. Aí na asma, né, nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, às vezes acontece muito isso aí. Aí o que o paciente usa? Bombinha. O que aquela bombinha faz? Né? Ele fala de vasodilatação. Né? Aí entra um monte de Por isso medicações. que não tem asma, não tem dói lá dentro. Não, o remédio? Quer dizer, não, o remédio, meu Deus, é um alívio. É maravilhoso. Não, mas Eu tinha asma quando era criança, rapaz. Não, mas quem não tem, Quem não tem como usa. dói. Então, você deve ter sentido uma ardência. É, eu já trabalhei com esse tipo de Uma ardênciazinha pode dor. É uma A ardênciazinha. minha ciência, ela tinha esse negócio, né? Daí Um dia eu tive curiosidade. nossa, ardeu tudo. Uma ardência também, né? Cada criança, né, velho? E cada um resolve, né? Ele Pra usar essa mímica, né? reflete de um jeito, né? Tá? Então, entenderam essa situação aqui? Quando eles estão fora do espaço fisiológico, eles estão no espaço morto. O espaço morto é aquele que não faz troca, tá? Então a bombinha ela serve, só que acontece um monte de situações aí que não tem o caso agora, e mediadores químicos e tudo mais, tá? Mas são mais ou menos nessas situações. Entenderam o conceito de espaço morto? Tá? Esse conceito ele é muito importante porque esse aí não tem. Todos os autores têm que concordar. Não tem como fugir da classificação. Isso aí acabou. Tá? Dividir anatômico é fácil. Agora dividir funcional já é diferente. Isso é fisiologia, tá, pessoal? Estou entrando aqui um pouquinho na fisiologia para dar uma contextualizada para a gente não ficar só naquela. Aqui é para aqui é lá O senhor também coloca a fisiologia na prova, né? Um pouco de fisiologia na prova, o senhor também coloca. Sempre, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar sempre com a Constituição e a função juntos, porque eu acho que trabalhar separado fica meio que disperso, né? Eu chego aqui e falo para você, isso aqui é boca tem isso, tem aquilo, tem aquilo, vou passando um monte de estrutura, fica uma aula maçante, ninguém aprende quase nada. Eu falo de 100%, vocês vão aprender 20%. Agora, se a gente jogar uma prática no meio, mais legal, acaba a aula ficando mais dinâmica e vocês aprendem mais o conceito, entendeu? Aprendem mais as estruturas, tá? Então, assim, eu pelo menos acho dessa maneira. Essa é a minha metodologia de ensino, tá? Posso continuar assim? Sim, senhor. Tá bom. Mas eu sempre peço feedback dos alunos, cara. Se vocês quiserem de forma diferente, a gente pode tentar fazer. Essa que eu aceito. Tá? As aulas estão indo bem? Estão gostando? Beleza. Celso. Tá, a tal da ventilação pulmonar. Como é que acontece a ventilação pulmonar? Nós falamos do sistema muscular, né? Dos músculos da inspiração e da expiração. O que é essa cara? De osso, sistema muscular.
Sistema muscular. Lembra que eu falei dos músculos lá importantes que vão ser cobrados na prova de anatomia? Que eu lá falava toda hora, ó, esse aqui faz inspiração, esse aqui faz respiração e tal. Esse é acessório da respiração, esse é o principal. Vocês têm que estudar isso, porque eles são músculos acessórios e qual é o músculo principal de cada etapa. Isso é muito importante, tá? Isso é a aplicabilidade prática depois para vocês quando vocês entrarem em clínica média, na disciplina de clínica média, tá? Vocês já vão chegar voando lá, né? Senão vocês chegam na disciplina de clínica média e não vão pegar nada, tem que estudar primeiro lá para depois pegar o paciente. Eu preciso disso aí, fazer a analogia que fez melhor, assistir vídeos, Com certeza. Tá? Então o que acontece aqui, ó? Lembra, ó, esternocleidomastoide, ele se insere aqui, ó, no manúncio do externo, na clavícula e lá no osso occipital, né? Processo mastoide. Por isso esternocleidomastoide. Temos os escalenos, lembra? Um dos escalenos aqui na clavícula, anterior, o médio na primeira costela, posterior na segunda costela. Lembram disso, né? Intercostais externos, ó, entre as costelas, eles se inserem nas costelas. Intercostais internos, lá por dentro das costelas, né? Oblíquo, lembra dos músculos da prensa abdominal? São esses daqui, ó. Por isso que lá eu pegava tanto no pé, lá, prensa abdominal, falei milhões de vezes isso, ó. Prensa abdominal, músculo oblíquo externo, abdômen, interno, transverso, reto. Olha a movimentação que eles fazem, né? Olha o da prensa abdominal. O oblíquo nessa direção. O oblíquo interno lá, ó, faz uma dissecação naquela direção. Olha lá o transverso, ele está lá na profundidade, ó. Faz essa modificação. O reto do abdômen, puxa para baixo, também eleva. Tá? Quais são os músculos? E aqui nós temos o músculo principal. É o cara, é o músculo da respiração. Aqui o músculo diafragma, tá? Então quando você está em repouso, está aí sentado assistindo aula, só o diafragma está trabalhando. Só ele trabalha. Na inspiração. Na expiração é um relaxamento normal do diafragma, você vai jogar o ar para fora, acabou. Então não tem movimento de expiração, na verdade. Não tem um músculo que faça isso, é só um relaxamento do diafragma. E a tensão do diafragma, a contração dele, vai puxar o ar no repouso. Então, no repouso, presta atenção, no repouso você só usa o diafragma. Só na inspiração. Você tem que saber disso, né? Ó, na inspiração, no repouso, você só usa o músculo diafragma, que é o músculo principal da inspiração, tá? E da expiração também. Quais são os músculos secundários da inspiração? Intercostais externos, porque quando eles se contraem, eles abrem as costelas, aumentando o diâmetro do tórax. Aí os escalenos fazem o quê? Levantam a clavícula, levantam a primeira e a segunda costela, aumentando a cavidade torácica. Conforme você vai fazendo exercício físico e precisando de mais capacidade de ar, esses músculos vão sendo mais ativados. Aí ativa os escalenos, ativa o esternocleidomastoide. Inclusive, você faz um esforço bem pesado, você põe a mão aqui, você sente o esternocleidomastoide pulsando, né? Às vezes você tem que até pôr a mão aqui para dar uma respirada. Vou falar disso para vocês depois também. E professor? Por que a gente faz isso, né? A gente apoia aqui para os músculos trabalhem e você conseguir respirar. E aquela dor, aquela famosa dor de viado, quando a gente sente quando faz muito exercício? Aquela dor é acúmulo de gás, né? Você já teve? Dor desse, Não é isso. De gases. É de gases, né? Eu já vi gente soltar bastante gases na academia. Normalmente é isso, pode ser outras coisas, né? Mas normal faz sempre é isso. Então entenderam? Ó, acessórios da respiração. Intercostais externos, escaleno esternocleidomastoide. Principal da respiração, tá? Esses outros só vão ser ativados numa inspiração forçada. Quando você estiver caminhando, correndo, enfim, fazendo outras atividades, tá? Músculos da expiração agora. Esses músculos todos e o diafragma em repouso,
Não trabalha. Então não tem músculo principal da expiração. Tem todos os músculos da expiração, que é só na forçada, se você já estiver fazendo exercício. Aí você vai ativar todos esses grupos musculares, os da inspiração e da expiração. O da expiração são os intercostais internos, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso e o reto do abdômen. Tem o transverso aqui do interior, do transverso intercostal, mas esse não vou comentar. Tem o peitoral menor, o peitoral maior, o serrátil, mas esses são músculos que não fazem uma força tão grande, eles são mais proprioceptores, então a gente não entra muito nesse mérito. São esses aqui os principais, tá? Então eles fazem o abaixamento da costela e os outros fazem a abertura da caixa torácica para quê? Para abrir o volume e puxar o ar, né? Aí aumenta a pressão, traz o ar, fecha, solta o gás carbônico, tá? É um movimento mecânico. Presta atenção, faz um movimento aí de expiração forçada. Você vai sentir o reto, ó. Vai sentir os abdominais. Você sente todos os abdominais, todos eles trabalhando, certo? Então são os músculos abdominais o da prensa abdominal que trabalham bastante, tá? Ó, como é que funciona lá o sistema. Olha aí, todos os músculos funcionando. Escalenos, o esternocleidomastoide, puxando o agulho do externo ali, a clavícula para cima. Os intercostais externos, ó, sendo ativados. Lá dentro é o transverso, né? Diafragma, olha como ele faz, ó. Desce bastante e sobe. Entendeu? Esses são os músculos da inspiração e da expiração, tá? Agora vamos lá mais para a anatomia. Nariz e cavidade nasal. Eba. Nariz. Olha o nosso nariz, né? Nós temos uma parte óssea, né? Vocês lembram lá do processo frontal da maxila, né? Aqui forma uma parte do nariz. O osso nasal, e aqui tem uma parte gordurosa, tá? Uma parte de tecido do osso, e aqui tem o quê? Cartilagem. Por que tem cartilagem aqui, pessoal? Por que não é tudo osso? Para o quê? Também, mas tem outra função mais interessante. Ficar quebrando? Para não quebrar. Porque o nariz, se fosse todo ósseo, a gente dá uma topada numa. O que acontece às vezes, né? Então, acho que acontece com todo mundo. Às vezes, quando você dá uma topada lá de nariz, a gente ia viver quebrando o nariz. Porque o osso nasal é fraco. Então, o osso nasal que quebra, normalmente é o nasal. A cartilagem pode quebrar? Pode também, só que ela é um pouco mais maleável, ela aguenta um pouco mais do que o osso nasal. Se fosse tudo osso, a gente ia quebrar o nariz dormindo. É pior quebrar a cartilagem ou osso? Osso. É a dor do caralho. Na verdade é ruim os dois, né? Na verdade é ruim os dois, mas fica torta, né? A cartilagem normalmente ela quando volta ao normal, ela acaba entortando o nariz. Dificilmente o nariz volta para o lugar certo, sabe? Tem que ter muita sorte. Tá? Então nós temos aqui a parte cartilagínea, né? Aqui nós estamos olhando as narinas por parte gordurosa atrás, aqui ó, do tecido do píleo, tá? Nessa vista aqui, nós estamos olhando a parte interna do nariz. Já falamos disso lá em sistema ósseo, mas vamos falar de novo aqui um pouquinho. Ó. Que osso que é esse aqui? Esse aqui. Aqui, ó. Qual que é esse aqui? É o etimoide. Quem é o músculo que tem as conchas nasais? É o etimoide. Tá? O etimoide, ele forma a parede superior, o teto da narina, e forma as duas conchas nasais, a concha nasal média e a concha nasal superior. A concha nasal inferior é o osso próprio, o osso concha nasal, tá? Então as duas superiores é o etimoidal. Qual é esse osso aqui? O esfenoide, né? Olha o seio do esfenoide. Quem vai aqui na célula pública? Tá? Por que tem uma diferença
O senhor dá aula de esquelético na aula de esquelético sobre o crânio, o senhor cobra como acidente ósseo? Acidente natal? Graças a Deus. Acidente anatômico, a gente precisa cobrar. Só os ossos. Aquela prova, O que vocês têm que saber? Eu vou até adiantar a prova Nossa, pra vocês. na nossa prova tinha que O decorar que vocês têm que saber? Os ossos do neurocrânio, os ossos do viscerocrânio, quantos são em cada um deles? Tá? Quais são, por exemplo, quais são os ossos que compõem a órbita? Isso é clássico. A nossa prova que fez lá na sala, o professor ela cobrou Só acidente. cabeça até o pé e puro acidente anatômico. Ela botou o esfenóide e botou uma seta, assim, eu tinha que saber. Você tem que saber de tudo. Fenômeno, timões, todos os ossos. É porque ela revalidou. E lá no Paraguai, onde ele faz medicina, é assim que eles estudam. Não é funcional. tem que saber a curiosidade de fora do verbo Todos os processos, todos os Eu foram. acho que isso não contribui na graduação. De 50 e poucos alunos, 3 tiram nota boa. Por quê? Eu tirando a boca. Não, e Se outra, for os você, três. e outra, você não aprende. A maioria praticamente mais rápido. Você não decorei os E planos. aceitou muita coisa, mas quiseram aceitar. Mas é porque assim, é muita coisa. Não precisa saber certas coisas agora. Agora vocês precisam saber do principal. Então o que é o principal? Poxa, vocês têm que saber que esse aqui é o etimoide. Se eu colocar lá numa prova um desenho desse aqui, a setinha, vocês têm que saber tudo isso aqui. Professora, eu não tô entendendo esse desenho. É porque ele tá no. É de lado. Ele tá cortado Então, assim. vamos lá. Não, tá mais Esse coisa aqui pra cá. é um corte sagital, você está olhando de lado. Mais pro lado. É um corte mediano, tá? Você está olhando de lado do nariz aqui, ó, cortado. Então aqui deveria ter o quê? A cartilagem e tal, né? Então você está olhando de lado aqui, cortado. Esse aqui é o quê? Que osso que é esse aqui? É, mandíbula. Não, maxila. Maxila. E isso aqui chama o quê? Não faço ideia. Processo palatino da maxila. Lembra lá no Por quê? Porque esse osso aqui é o osso. Olha onde está. Não, é o céu da boca. Esse aqui é o famoso céu da boca. Aí, ó, esse osso palatino, ele sai daqui e vai para onde? Até na cavidade de Vai lá na órbita. Então ele forma um pedacinho da órbita lá. Ele é um Processo dos- palatino. Hã? Processo palatino. Esse aqui, processo palatino da maxila. E atrás é o. E aqui é o processo maxilar do osso palatino. A gente não fala, a gente só fala osso palatino. Eu lembrei disso aí na sexta-feira à noite, quando eu estava na tua aula, e aí eu fiquei confuso, porque você falou sete ossos compõem a cavidade orbicular do olho, só que nem no nosso aplicativo, Aparecia naquele palatino. Atlas, não aparece o palatino. Ele tem ali um osso, mas não está assinalado. E você está Por falando isso aí, questão de isso aí é concurso, né? questão de concurso, não é nem questão de prova de faculdade. É também, eu gosto de cobrar isso. Mas, ó, é questão de concurso militar, concurso para residência, cai isso aí porque é um trem que é uma pegadinha. Pega mesmo, você esquece do osso palatino. Porque tem um monte de osso grande em volta e você esquece daquela bendita pontinha que tem lá, que é o palatino. O que é Tá? esse negócio branco? É o quê? Esse negócio branco assim. É o Esse etimoide? aqui? É. Esse aqui é o osso etimoide. Embaixo do maxila. Aí aqui são as conchas nasais superior e média. Qual? Aí, Esse esse amarelo? Esse amarelo é o osso concha nasal inferior. Nós temos 3 conchas nasais. Olha que confuso, isso aqui é confuso. Nós temos 3 conchas nasais. As 2 conchas nasais superiores, a média aqui e a superior, fazem parte do osso etimoide. Certo. Então, se perguntarem aqui, isso aqui tudo é osso etimoide, tá? Agora, o concha nasal inferior, a terceira concha nasal que fica mais embaixo, ela é um osso próprio. Osso nasal. É o osso concha nasal. É isso aí, nós não vimos lá, por isso que você Esse é o osso concha nasal. Essa é outra questão do concurso. É outra questão do concurso. E o amarelo é o esfenoide. É. E o amarelo é o esfenoide. Que fica aqui a célula túrcica, né? Que é onde há a hipófise de repouso. Aqui fica bem o centro, né? Do É cérebro. muito fácil. Bom? Se bom que estiver travando aí, taca no lixo. Beleza, pessoal? Até aí?
Aí esse corte aqui, ó. Esse corte aqui, nós tiramos isso aqui, ó. Fizemos outro corte sagital. Em vez do mediano, nós cortamos um pouquinho mais para cá. Aí nós cortamos um pouquinho mais para cá, tira essas estruturas. Aí nós vamos ver isso aqui, ó. Tá? Dá o etimoide, a lâmina perpendicular do etimoide. Ele está só numa cor diferente, mas é o mesmo aqui. Tá? Essa é a lâmina perpendicular do etimoide. O esfenoide aqui atrás, aqui o frontal, né? Aqui o processo palatino da maxila, aqui o osso palatino. E esse osso aqui, quem que é? Vômer. Vômer. Aí o vômer com a lâmina perpendicular do etimoide vão formar o quê? Mas o Valmer não é tudo isso aqui. Não é tudo. O vômer vem até aqui, ó. Ele vem lá de trás, a parte mais posterior até a parte mais anterior. Tá? Então o vômer está aqui, ó. Tá? O vômer está aqui. Aí ele forma o que junto com a lâmina perpendicular do etimoide? O que é isso aqui? É o septo nasal. Esse é o famoso septo nasal. Aí? É aqui. É dentro do nariz, o septo nasal. O nariz nessa imagem ali está naquela conchinha. O nariz é esse aqui, ó. Tá. Agora nós estamos cortando de lado. Nós estamos olhando nessa pista. E aí isso aqui é a parte cartilaginosa. Então o septo nasal é formado por quem? Pela cartilagem. Eu fiz cirurgia para nasal, desentortar. pelo Alguém tinha que quebrar o osso. Ela não quebrou. etimoide, lâmina perpendicular do Esporão. etimoide e pelo fômur. Não, frontal não, é o fômur. Ah, o nasal É também. o nasal. Tá? Eu jurava que Mas o septo nasal é formado pela lâmina. Se você colocar só lâmina perpendicular do etimoide e vômer, tá top. Eu jurava que septo era só cartilagem. Não, é o osso. Então como que funciona na cirurgia pra desentortar o septo? Tem que... Desvio de septo tem que desgastar ou quebrar esses ossos. Por isso aquele balão ali, né? Fratura, ou você fratura, ou desgasta, enfim. Repete o que saber você falou. qual é a patologia primeiro, né? Repete o que você falou. Você vai ter que fazer na minha Vou ter que refazer isso aí, doido. Ou você fratura ou desgasta. Eu, por exemplo, tive que fazer coisa com essa septo, né? Foi desgastado porque meu septo era O meu ele tinha que quebrar, porque era muito grande. A mulher somou pra carne esponjosa e esporão, deixou o osso ali. Fui fazer isso, senão você tá a mesma bosta. Cara, eu achei que, ó, quando eu fiz a cirurgia, eu não respirava muito bem, né? Quando eu respirava, colava minhas narinas. Então eu nunca respirei, eu tinha asma, fui um menino com asma, um monte de coisa problemática. Aí eu fiz a cirurgia, eu tinha 25 anos. Cara, quando ele tirou o curativo, fez assim. Encheu de uma vez. Veio o ar que eu quase afoguei, né? Eu falei, nossa, eu nunca tinha respirado na vida. Foi tão bom, mas tão bom. Respira em 4K. Cara, que respiração maravilhosa. Pensei a mesma coisa. Eu não consigo. Quando eu respirava, as minhas duas narinas, pá, colavam. Não, e fora que roncava à noite. Tá? Rompa, pinéia. É um saco. Não. Beleza aqui, gente? Um chator dele. Fechou? Isso aqui é cobrado em prova, tá? Vocês querem saber Ai, o que tem um cai na cheiro prova? tão bom. Cai na prova. Ou Eu pode tô cair. lembrando Pode que cair eu na respirar prova pra fazer um prática. agora. Vocês têm um plano sagital cortado? Tem, nós temos modelos aí. A gente não usa cadáver na prova prática. A gente usa modelo. Mas quando é que a gente vai abrir o cadáver? Hã? Quando é que a gente vai abrir o cadáver? Bom, aí é pro professor Kess. Tal do Keds. Tá? Então aqui, ó, isso aqui cai em prova, tá? Prova prática, prova escrita. Essa primeira parte azul é cartilagem e a parte amarela é osso nasal. É. E aqui é o etimoide e aqui é o vômer. Então de cabeça, normalmente é o que eu folgo, que é o que vocês precisam saber. Tem coisas que dentista precisa saber. Tem coisas que neurologista precisa saber. Tem coisa que clínico geral precisa saber. Vocês vão sair da faculdade de clínico geral. Né? Tem coisa que todo clínico geral tem que saber. Certo? Aí depois vocês vão escolher lá quem vai ser neurocirurgião, vai ser otorrino, né? Aí vocês vão mergulhar no aspecto que vocês querem, tá? Então é isso aí. Tá, olha só. Olhando isso aqui, ó, ele é todo revestido por uma membrana, tá? Todos eles são revestidos por uma mucosa, tá? É uma mucosa.
Aí essa mucosa, ó, nós temos aqui o vestíbulo do nariz, a entrada do nariz aqui. Ó. A entrada do nariz é todinha formada por mucosa. A nossa asa do nariz aqui por dentro e tal, é tudo formada por mucosa. Tem só uma partezinha dele que é pele. Tá aqui, ó, que é tecido tegumentar. Essa quando lesiona Sangra. Todo O nariz mundo sangra perigo, muito porque ele tem muita vascularização dentro dele. Essa membrana vermelha, ela é super vascularizada. Quando a pessoa, acho que é, não sei se sou criança, mas começa a sangrar uma vez do nada, assim, Ah, a criança bate o nariz toda hora, mexe, machuca. Às vezes se desse um convite que é mais também. Às vezes não é. Agora, sangramento espontâneo. Até se me permitir, às vezes nem só por isso, às vezes mora num clima muito seco, É. a pele daqui, essa mucosa é muito sensível, ela pode rachar, causando Eu lembro quando eu era criança, tinha uma agulha na sala que direto sangrava, só que não batia, começava a sangrar. Se você está num lugar, por exemplo, aqui vai começar a seca agora. Só bota fogo, tudo em volta aí. Vira uma fumaceira que você às vezes não enxerga 50 metros na frente. O nariz fica todo ressecado, todo machucado, rígido. Essa membrana ela serve para modificar o ar, para aquecer o ar, para ele entrar lá para os pulmões a temperatura do corpo corporal, né? E limpo. Só que às vezes não dá conta, né? E aí acaba formando canos, sujeira mais ali dentro. A criança coça, até a gente mesmo coça lá, tira a catota lá e sangra, entendeu? Porque machuca, tá? É verdade que quando o nariz tá coçando, é bom ficar coçando não, sangrando, é bom ficar na cabeça. Não contrário. Não faz muita diferença. O que faz diferença? Você pegar um pano e cobrir. Deixa alguns segundos, alguns minutos. Correto, né? Com a cabeça na frente. Não, aí você vai estimular o sangramento. Você está aumentando a pressão na região ali, certo? Então, o ideal mesmo é inclina e segura até coagular. Leva um tempinho, 5 minutos, talvez, 2 minutos, depende da pessoa. Tá? Beleza? Ó, vestíbulo, ó, isso é presta atenção, gente. Isso é questão de concurso também, questão de prova. Tem uma pele aqui, não é só mucosa na entrada do nariz, o vestíbulo. Tem uma pelezinha. E o que tem nessa pelezinha? Pelos. Tá? Esses pelos têm um nome. Qual é o nome desses pelos? São filtros. Os pelos servem para filtrar, servem para segurar as partículas maiores que vão entrar aí no nariz. Chama vibriça. Vibriças. Tá? Esse nome vocês têm que saber. Chama vibriças. Quando é aqui, chama o quê? Quando está aqui, chama o quê? Pelo. Quando aqui é o quê? Vibriças com mais ou menos cedilhas? Vibriças com 2 S. Tá? Beleza? Ó, as conchas nasais, né? Beleza? Meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. Só para informação para vocês, não é cobrado. Mas o que acontece nesses meatos aqui? O ar passa por eles e ali vai acontecer o quê? Como o ar passa com pressão, as partículas que não ficaram nas vibriças também ficam lá. Então, toda via de condução, né, como eu falei para vocês, elas têm uma função. Toda via de condução serve para o quê? Purificar, aquecer, umidificar o ar, para que o ar chegue lá nos alvéolos, ó, filé, limpinho, né, umidificado, na temperatura certa, bonitinho. Para isso que servem as vias de condução, tá? Olha o nome do sangramento. Vocês são médicos, vocês têm que saber o nome correto. Ah, está sangrando o nariz. Não é sangrando o nariz, está com uma epistaxe. O que você vai escrever no prontuário? Paciente de 8 anos de idade com sangramento nasal? Não, paciente de 8 anos de idade com epistaxe. Entendeu? Então vocês têm que, na prática clínica de vocês, usar o nome correto das estruturas. Tá? Se você vai falar como paciente, aí você pode falar assim, ó, eu faço assim pelo menos na minha clínica, e eu acho que todo mundo deveria fazer, porque passa profissionalismo. Você fala assim, olha, seu filho está com uma epistaxe. Se você só falar isso, o paciente vai falar assim, né? Você vai falar assim, ó, seu filho está com uma epistaxe, que é um sangramento nasal. Você
passa uma confiança no paciente de outro nível, falando assim. É sério, parece uma coisa pequena, mas é sério. É só lembrar que tem nome de comida. Hã? É só lembrar É que só tem lembrar nome do de pistache, de sorvete de pistache. E qual é o nome do termo técnico para sangramento do nariz? É pistache. De pistache. É pistache. É pistache. Ah, que nem. Qual que é o sorvete que você mais gosta? Pistache. Não sei como é que faz. Sangramento nasal. Sorvete com sangramento nasal. Isso é o técnico. É. E professor, que nem. Essa é uma piada para os anatomistas. Os médicos. Por incrível que pareça, o dentista não sabe essas coisas. Sério? É para acabar, né? Você pergunta para um dentista, ele não vai saber. E professor, que nem eu. Aqui a pedra do nariz ele é esticada. Eu não tenho, nas paredes, eu não tenho pelo. Tem um problema a mais? Sei. O pelo ele serve para proteção, né? Então, se você não tiver, as partículas maiores vão entrar. Aí quem vai ter que filtrar são os meatos, né? Ou então depois lá a traqueia, enfim, né? Aí eles vão ser filtrados também. A falta dos pelos não é algo tão problemático assim, né? Mas é bom. Aí que nem você acaba acumulando essas partes maiores, como é que acaba saindo? Como é que é? Secreção. Ah, tá bom. Meleca. Caquinha, as capotinhas que você É. isso aí. Caquinha, cocô de nariz, depois Meleca. tá? Aí, olha aqui, ó. Aqui nós temos aquela membrana e outro corte, tá? Tiramos isso aqui, ó. Mesma coisa daqui. Fizemos um corte sagital, né? Saiu do sagital mediano e fomos para o sagital. Aí o corte sagital aqui nós vemos as mesmas estruturas, mas aqui tem duas estruturas importantes. Esse aqui é o septo nasal recoberto por mucosa, tá? Essa estrutura aqui, ó, o córneo. O córneo é a divisão entre nariz e faringe. O que tem depois do córneo aqui, ó, aqui começa a faringe, tá? Então ali é a divisão o que é nasal, o que é faringeal, tá? Por que o septo nasal parece diferente de uma imagem para outra ali? Aqui? Aqui é desenho, né? É coloração, né? Eles fazem pintura, né? É só Qual é coloração. o nome desse aqui? Não quer dizer que é assim, mas é membrana mesmo. Sim. Tá? Mas não quer dizer que é exatamente, não é essas cores, os ossos não tem essas cores. Não, sim, eu falo que são de estrutura. É só pintura. Professor, lá em cima a gente está vendo a glândula pituitária. Certo. Como é que é o nome daquele A símbolo glândula- lá? Hã? Como é que é o nome daquele espaço vazio abaixo dela? Aqui? É, Esse aqui? isso. É o seio esfenoidal. Seio esfenoidal. Nós temos vários seios, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Tá? Aqui é o seio esfenoidal. Para que existe o seio esfenoidal? Já vamos conversar sobre isso. Se você tem uma infecção respiratória ali, olha a distância que está da pituitária. Da hipófise. Tá? É aqui, ó, fossas nasais. Vamos lá, de novo. Tem um desenho, né? Nós temos a pituitária, essa membrana que eu falei para vocês que preenche a fossa nasal, ela tem nome, ela chama pituitária, tá? Aí nós temos duas membranas, nós temos a pituitária vermelha e a pituitária amarela. A pituitária vermelha é aquela que recobre as conchas nasais, a maior parte do nariz. Ela é vascularizada, bem vascularizada, por isso que o nariz sangra bastante. Para ela serve por quê? Por que é vascularizada assim? Porque ele passa o sangue com a temperatura corporal, né? O ar vai passar por ali, vai aquecer e vai entrar na temperatura normal do organismo, tá? Serve também para quê? Para purificação e umidificação do ar, porque nessa pituitária vermelha nós temos células pseudoestratificadas ciliadas. Isso vocês vão ver lá em histologia, tá? Mas são células pseudoestratificadas ciliadas com glândulas seromucosas. O que é isso? Essas células elas vão expelir muco, tá? Elas vão expelir muco. Esse muco vai envolver as partículas, fuligem, poeira, patógeno, qualquer coisa que tenha ali naquela região, vai englobar isso tudo e os cílios vão varrer para a região da traqueia para a região do esôfago e a gente deglute, tá? Ou então joga para fora, tá? Antigamente a gente chamava a hipófise de glândula pituitária. Glândula pituitária. Ainda está correto esse termo? Não, é hipófise.
É hipófise só. Ou glândula mestra. Eu pergunto porque a gente tem lá, ó, até Por que era permaneceu pituitária? o nome, tá abaixo ali. Por que era pituitária? Está perto da pituitária, das pituitárias. Tá? Então a pituitária vermelha serve para isso, ó. Muito vascularizada, aquecimento, purificação e umidificação do ar. Tá? Os cílios, presta atenção, os cílios do nariz varrem para trás. Depois vocês vão ver que os cílios da traqueia varrem para cima. Por quê? Para jogar tudo na faringe para ser deglutido ou expelido. Tá? A pituitária amarela é essa aqui, ó, ela fica lá em cima, lá no teto da cavidade nasal. Ela não tem vasos sanguíneos, mas ela tem terminações nervosas, muitas, que servem para o nosso sentido do olfato. Tá? Então, essas terminações nervosas, lembra o osso esfenoide, o etimoide, que eu mostrei para vocês, que eles têm a lâmina cribriforme, né? Cheio de buraquinhos, parece uma peneirinha, é onde vai passar essas terminações nervosas. Elas vão entrar ali na região do nariz. Quando está com acúmulo de muco, afeta o inglês? Afeta o olfato. Por quê? Porque enche de muco aqui, o sentido não vai conseguir, não vai conseguir chegar ali para fazer a sensibilização nervosa, né? Aí o estímulo é dado aqui, vai para o bulbo olfatório, que está sobre o osso etimoide, né? Esse aqui é a lâmina etimoidal, a cribriforme, ela está em cima da lâmina cribriforme. Por isso que a lâmina cribriforme tem aquele sulco, né? Vocês veem que ela é uma peneirinha e bem no meio dela tem um sulco. Aquele foro abscesso tem a ver alguma coisa também? Não. Mas você veja bem, tudo tem um sentido, né? O nosso organismo nada é aleatório. Tá? Então tem aquela fissura, por quê? Porque o bulbo olfatório está ali. Aí o bulbo olfatório vai pegar essa informação, vai jogar no nervo olfativo e o nervo olfativo vai lá no córtex cerebral e aí você vai sentir cheiro, um pêssego, uma maçã, um cheiro fedido, qualquer coisa e vai reconhecer aquele cheiro. Tá? Ele está te cheirando aí. Tá bom. Aí o que é? Olha aqui, ó, constipação. Que nós falamos aí, né? Que você falou. Se chama constipação, né? Quando a pessoa está constipada, a inflamação da pituitária, uma inflamação da pituitária vermelha normalmente, e aí não chega o estímulo lá em cima, você fica secufado. Tá? Essa é a regra aí. Tá? Tá muito frio? Esses termos você também coloca na prova? Pituitária? Não, constipação, epitáxio. Às vezes sim. Pode ser, né? Eu vi que tem mais um monte de É termo na o prova. termo correto, né? Mas isso é comprado para a gente em questão de interpretação ou o senhor cobra ele como resposta? Por exemplo, a gente coloca lá várias assertivas, né? Sim. Coloca lá, a glândula pituitária, a membrana pituitária vermelha responsável pelo aquecimento e modificação do ar. Assertiva número 1. Opa, verdadeiro. É estrutura e função. Às vezes coloca assim na prova objetiva, né? Sim. Na prova discursiva dificilmente a gente vai perguntar cite todos os componentes da cavidade nasal. Não vai acontecer isso, né? Mas nas objetivas acontece. Nas objetivas a gente põe várias assertivas e tem que pôr lá, 1, 2, 3, está correto. Tá? Normalmente a gente faz a afirmação, por exemplo, a gente dá uma enganadinha às vezes, na pituitária amarela, não sei o que, você põe que é vascularizada. Se você não se ligar, você, né? Põe uma palavra diferente ali, é para saber se o aluno está ligado. De fundo de conhecimento. Porque daí a gente faz, além de testar o conhecimento, a gente testa cognitivo, né? Sim. A prova de vocês não é só a prova de conhecimento, né? É uma prova cognitiva. A gente tem que saber se vocês têm um raciocínio ali, né? De estar ligado para descobrir o que está errado naquilo ali. Não só se assertiva é verdadeiro ou falso, mas se tem alguma coisa errada. Porque vocês médicos têm que ter feeling, né? Nós, profissionais de saúde, na verdade, todos nós. Então a gente tem que ter um feeling de enxergar as coisas, a sintonia fina que a gente fala, né? Tá? Porque vocês vão pegando ao longo dos anos também, experiência e tal. Vou pegar um médico com 40 anos de experiência,
vai tendo umas dicas, uns tips aí, né? Eu tenho 25 anos de experiência, muito tipzinho, muita experiência e coisa prática para passar para os meus alunos de odonto, né? Então, os médicos também têm, por isso os enfermeiros, vocês têm que dar a cola nos enfermeiros. Enfermeiro técnico, essa galera manja, tá? O pessoal fala que assim, fazer esmago e colar as primeiras Cola no enfermeiro. Quando vocês estiverem lá no hospital, já entraram nessa fase aí, cola neles. Tem uns alunos que chega lá metido, acho que já é dentista, já é médico, não sei o que, não dá bola para ninguém, né? E as enfermeiras ficam com raiva e se foda. Agora, desculpa falar, mas se você colar nas enfermeiras, nos enfermeiros, nos técnicos, tirar né? dúvida desses negócios, Rapaz, eles têm uma experiência. É que nem quando o paciente fala, eu quero que o doutor tire a sonda, o enfermeiro chega rico. Dá risada, Beleza? Fechou aqui? Sim, fechou. Então tá, vamos lá. Seios paranasais. Cara, nós temos aqui, quantos seios paranasais nós temos? Nós temos o seio frontal, que é um corte lateral também, tá? Seio frontal, que é de qual osso? Do frontal. Frontal, certo? Seio esfenoidal. Seios etimoidais. Seio maxilar. Tá? E aí acabou. É isso aí. Seio frontal, seio esfenoidal, etimoidal e maxilar. Tá? 1, 2, 3, 4. Então são 4 seios na face. Agora vocês têm outros seios, da dura mater e tal. Aí é outra situação. Tá? Eu estou falando da boca, do crânio. Então, enfim, o que acontece aqui? Esses caninhos aqui não existem, tá? Isso aqui foi o Netter que colocou para mostrar na pintura. O que isso aqui é? É a comunicação entre o seio frontal, o seio esfenoidal com a cavidade nasal. Tem um ósteo, todos eles têm um ósteo para a cavidade nasal. O seio esfenoidal, você pode ver que ele é um pouco diferente, né? Ele tem vários seinhos, o etimoide, vários. E todos eles drenam aqui para dentro do nariz, tá? O seio maxilar também, lá pelo ósteo superior, drena para dentro do nariz. Tudo drena para dentro do nariz. Para quê? Para que a gente declute. E aí vai lá para o sistema digestório, os patógenos, tudo cai lá no suco gástrico, aí vai ser digerido e vai ser expelido nas fezes, tá? Ou então você vai cuspir, vai ficar para fora, enfim. Né? Mas o normal é dia a dia, a gente está aqui falando, olha, o seio maxilar está produzindo músculo, tá? Porque é um sistema de defesa do nosso organismo. Todos esses seios, eles estão revestidos pelo epitélio pseudoestratificado ciliado com células seromucosas. Ele vai ficar expelindo músculo para poder jogar aqui no nariz e captar os patógenos, tá? Por isso que às vezes você fala, poxa, eu estou com a sinusite, começa a doer aqui no frontal, fica tudo carregado aqui, dói o frontal, dá dor de cabeça atrás dos olhos. O que dá atrás dos olhos? Esfenoide está lá atrás. A asa maior do esfenoide está bem na órbita. A face posterior da órbita é a asa maior do esfenoide. Tá? Então, os seios maxilares cheios provocam dor, provocam, né? É o que a gente chama lá de sinusite. Sinusite, rinite, rinocinusite, são essas doençazinhas. Todos eles têm um ósteo que manda aqui pelo nariz. Aí o que é interessante aqui, que eu ia falar de ducto lacrimal. O ducto lacrimal também comunica com o nariz. Tá? Nós temos aqui em cima a glândula lacrimal. Toda vez que você pisca, a glândula lacrimal libera o líquido, né? Para poder manter os seus olhos sempre hidratados, tá? Aí esse líquido é jogado para baixo aqui, ele vai ir para o ducto lacrimal. Chegou no ducto lacrimal, ele vai lá para o ósteo do nariz, vai entrar lá dentro do nariz e você vai deglutir, tá? O que acontece quando a gente chora? É muito líquido, né? Aí não drena para o ducto, não consegue drenar tudo e aí começa a escorrer aqui. Por isso que a gente chora, né? Por isso que tem as lágrimas por fora. E por que quando a gente chora a gente faz, né? Por quê? Porque está cheio de lágrima dentro do nariz e você está tentando jogar elas para dentro. Por isso todo mundo
chora e soluça, né? Ele joga tudo para dentro para poder liberar o nariz. Mas tá? por que isso tem a ver com sentimento? O sistema límbico, né? Aí o sistema límbico lida com isso. Aí é um processo mais complexo. Por isso tá? que tem vezes que a gente chora aleatoriamente? Tem hora que você. Que a gente tá só deitado e começa a escorrer uma lágrima? Isso. O que acontece? Por que escorre uma lágrima quando você está deitado? Não é porque você está emocionado. É porque às vezes você está deitado, aqui está o ósseo está aqui. Aí por gravidade, vai para cá. Aí de vez em quando escorre. E no bocejo? Hã? No bocejo. Tem É a mesma coisa, É a né? mesma coisa. É que você sistema comprime límbico. o lado lacrimal e libera, tá? Tem coisas que não tem explicação, né? Porque o cérebro ainda não está totalmente mapeado, mas o sistema límbico ele tem uma ligação com o choro, né? Com as nossas emoções, mas aí é o sistema límbico que manda. O que pode acontecer de patologia aqui, pessoal? Patologia, vamos lá, de doença. É a obstrução do ducto lacrimal. Por algum motivo, o ducto lacrimal ele obstrui. Aí começa a escorrer lágrimas, sem você estar chorando, sem nada, começa a escorrer. Aí você tem que ir num oftalmo ou num otorrino, provavelmente um oftalmo, ele vai fazer ali com o microscópio, ele vai desobstruir o ducto da Por isso que glândula. eu não chorava com nada, fundo. Não vai falar normal que está escorrendo. É, porque está obstruído, está emocionado demais, né? Mas está obstruído o ducto lacrimal, tá? É isso que acontece. Fechou? Tem como Bora. desobstruir? Hã? Tem como desobstruir? Sim, aí um oftalmo, né? Um oftalmologista, um otorrinolaringologista que vai lá e destrói os instrumentos, ele vai e desobstrui e aí volta ao funcionamento normal, tá? faringe. Faringe, pessoal. Faringe é um órgão de passagem, né? Ele tem a faringe nasal, a a oral e a laríngea, né? Então essa aqui é a parte que passa. O que acontece quando a gente inspira? Vem o ar numa potência, né? Ele vem numa potência grande. Aí o ar bate lá no fundo da faringe e perde velocidade. Aí ele perde velocidade e entra no traqueia com uma velocidade menor. Então a faringe também serve de anteparo para diminuir a potência da inspiração, né? A velocidade que o ar entra. Porque às vezes ele respira muito fundo, seu pulmão vai inchando mais. Então serve como um anteparo, tá? Aí nós temos a nasofaringe, que é essa parte aqui. Temos a orofaringe, que é a que faz parte da boca. E temos a laringofaringe, que é a parte que pega a laringe. Está chegando na laringe, tá? Na corte sagital também, tá, pessoal? Aqui é um corte frontal, tá? Um corte frontal aqui, ó. Nós vamos ver a laringe, nasofaringe, a orofaringe, a língua lá, ó. A língua está lá na frente. Isso aqui é o que? É a úvula, né? Vocês vão ver isso aqui bastante sistema digestório. Amanhã eu dou para Eduardo vai dar digestório para vocês, mas vocês vão ver isso aí. E na laringofaringe a gente encontra uma estrutura aqui, ó, a epiglote. Tá? A epiglote é uma válvulazinha cartilaginosa que ela fecha, né? Quando você está deglutindo o alimento, a epiglote fecha a traqueia e o alimento. É isso que eu estava perguntando, eu não lembrava. Chama epiglote. Na intubação, era a cartilagem que tinha que levantar. Porque senão você não consegue entubar, porque a epiglote Se você entuba o esôfago. Exato, eu intubei umas 2 vezes. Muito, entubar não é fácil não. Agora eu aprendi. Agora aprendeu, mas vai entubar um paciente, vocês aprenderam no manequim, né? E aí, professor? Vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar lá. Conversei com o médico, ele falou, ou ele encheu muito bem ou é um negócio muito difícil, mas tem como a epiglote dobrar? Tem, porque ela é cartilagínea, ela tem uma parte de cartilagem mais grossa e uma parte de mucosa, tá? Essa parte de mucosa ela pode dar uma dobradinha assim, a hora que você vai entubar lá, você acaba machucando. Então tem que tomar cuidado, tá? É difícil entubar, não é fácil não, porque você entuba o esôfago, muito facinho. No caso, Agora a traqueia
o paciente disse que tinha comido uma castanha, não tinha mastigado direito. No que comeu, eu fui lá, não sei se pegou em cima dela, alguma coisa assim, mas ela dobrou, ficou dobrada. Pode machucar. Pode. Tá? Todas as estruturas aqui, né? Então, essa parte da comida, de alimentação e tudo pode machucar. Tudo é mucosa machuca, rasga, fere, né? E tal. E aqui nós temos os músculos, ó. Músculo constritor superior, constritor médio e constritor inferior. Só informação, tá? Tonsila faríngea. Onde é que fica a famosa amígdala? Ela fica abaixo do seio. Que osso é esse aqui? Vai, gente, agora vocês já tem que saber. Senoide. A hipófise fica aqui, ó. Seio senoidal. Onde está a amígdala? Quando incha aqui, a gente chama de adenoide. Ah, vamos tirar a adenoide. Vamos tirar. Mas o nome é tonsila faríngea. Tem muita importância. Então, ela não tem muita importância. Ela, assim, é uma glândula protetora, mas se ela estiver causando mais problema do que ajudar, melhor tirar. Eu tenho que tirar. Mas otorrino tira, né? Eu tenho que tirar a minha. Desde Porque que eu ela tinha 2 anos. fica se tornando um adenoide. Quando ela incha, aí muda o nome. Aí muda para adenoide. Isso aí. Tá? Então, quando ela está normal, o nome é tonsila. Quando ela está inchada, você pode chamar ela de adenoide. O médico falou pra eu tirar amidalite. Amidalite, que é o nome mais antigo. O nome mais antigo era amígdala, tá? Daí você fala amidalite, it é inflamação, amidalite. Tirar a amidalite. Não muda muito a vida da pessoa. Não, Né? tem Melhora, que na só verdade. dar sorvete. Na verdade, melhora. O que pode acontecer? Em vez de você ter amidalite, você começar a ter faringite. É pior? Entendeu? Pode acontecer. Porque daí você perde o primeiro sistema de defesa, que é a amígdala. Aí vai começar a dar problema na faringite. Pode ser ou não, mas pode acontecer uma faringite. Faz 16 anos que eu tenho encaminhamento para tirar a amígdala. Não vejo. Eu tenho medo de cirurgia. Pessoal, laringe. Vamos lá. Falta 20 minutos. Laringe. Tá, nós temos a laringe. Olha aqui, que osso é esse aqui? Ocioide. Isso aqui é a membrana, né? Que liga o ocioide ao corpo da faringe. Essa aqui é a cartilagem da epiglote. Ela tem uma boa porção cartilaginosa. Tá? Aqui nós temos a proeminência laríngea, é o gogó famoso, né? A mulher tem ele menorzinho, tem também, mas é bem pequenininho, e o homem tem maior. Então essa aqui é a proeminência laríngea. Tá? Nos homens ela começa a se desenvolver na puberdade, que aí é a hora, o que acontece com essa protuberância aqui? Ela comprime as cordas vocais, e a nossa voz, ainda a nossa voz, ela se torna cerca de 1/8 abaixo. Porque tem a vacina, Não desenvolveu tão bem, ou tem uma cavidade maior. Pombo dedão ainda continua sendo um termo vulgar, comum, né? Proeminência. Vou botar na tua prova. Mulheres botam pombo dedão. lesão no pombo dedão. Eu acho que quem for ler deu um ataque. Aqui nós temos uma situação muito importante, pessoal, que acontece até por relativa frequência. A pessoa vai deglutir e engasa. Onde que ela engasa? Vamos lá, vamos chegar lá e eu explico. Cartilagem epiglótica, né? Aqui dentro nós temos a cartilagem adenoide. Eu não vou falar muito. Acabou a bateria. A membrana tireoide que liga o ocioide à laringe, né? Aí aqui numa vista, ó, vista sagital de novo, corte sagital. Aí o que acontece no corte sagital? Você vai enxergar uma estrutura aqui, ó, é o vestíbulo da laringe, aqui começa a laringe, tá? Esse aqui está o esôfago, ó, tá? Por trás. Aí nós temos aqui a glote. Essa é a glote que ela fecha quando você engole alguma coisa e fica presa. Aquelas pessoas que engasgam, né? Engasgou lá com
pessoa parou de respirar, desesperado lá. Você vai fazer o quê? A manobra de Heinrich. Faz assim, né? Dedo polegar para baixo, aqui na região abdominal, entre o umbigo, né, a terminação do tórax, né, e o externo. Você coloca nessa região, com a outra mão você põe para cima e faz um movimento de C. Faz um C. Com força, tapa por trás do paciente e faz assim. Teve uma vez que eu fiz um curso aqui de primeiros socorros, aqui na Vinca. E eles falaram pra não fazer, tipo assim, não fazer esse movimento e, tipo assim, em vão, porque dá alguma coisa lá. Falaram pra mim, tipo assim, não testa esse em vão, porque... Mas assim, É melhor fraturar uma cartilagem na boca. tudo tem o seu limite, é óbvio. Ele pode receber. Mas é melhor quebrar uma cartilagem costal do que o paciente. Não, mas tipo, testar em uma pessoa que não está se engasgando, pra ver se você sabe fazer o movimento correto. Aí você vai devagar, né? Você vai devagar. Agora tem uma pessoa morrendo perto de você, vai morrer. A pessoa vai morrer. Está testado. Aí você faz o movimento e faça com força. Se quebrar, quebrou. É melhor quebrar. Mas tá vivo o paciente. Vou dar um exemplo sobre isso daí, que na hora da emergência. Minha mãe é enfermeira. Chegou um cara parado no hospital, não tinha nenhum técnico lá, porque geralmente os caras eram cavalão. Cara, ela começou a fazer massagem no cara, não conseguiu fazer ele voltar, ela deu um pré-cordial. Você pega a mão e faz assim no peito. Bom, é isso aí. Ela quebrou 2 costelas do cara, mas o cara voltou. Porra! É doido, Esse é o tal do feeling que eu estou falando para vocês da experiência. O cara que não tem experiência vai titubear. Se você titubear, se o médico, assim, se o dentista titubear, ele tira um leite errado. O cara não vai morrer. Mas se o médico titubear, o cara vai morrer, cara. Você está lidando com a vida do sujeito, então você não pode titubear. Na hora você vai fazer o que tiver no teu alcance. Se não deu a massagem cardíaca, você Vai no pré-cordial. o que pode acontecer também? Anestesia ou não, corta o cara, abre o tórax e massageia o coração dele. Mas ele só vai ficar no extremo, né? Você vai tentar salvar a vida. Se você está dentro de um ambiente hospitalar, você tem habilidade para aquilo, é um cara que é intensivista, tem habilidade, é cirurgião cardíaco, o cara vai fazer isso aí. Vai fazer isso aí, cara. Ele sabe. É É lógico, você não vai fazer isso se você não tiver noção do que você está fazendo. Primeiro plantão. Primeiro plantão, você O que se faz muito também, tá? A pessoa engasgou. Você fez a manobra de Heinrich. Não funcionou, não surtiu efeito. Normalmente funciona. A pessoa espera e volta a respirar, beleza. Mas você fez, não, continua engasgado e a pessoa perdeu a consciência. O que você vai fazer? Massagem cardíaca. Tá? Massagem cardíaca. Se não funcionou ali, você vai fazer o quê? Uma coracotilotomia. Você vai palpar aqui, ó. Aqui está a cartilagem, a proeminência laríngea, tá? Você vai palpar, vai vir palpando aqui, ó. Quando você achar o ligamento cricotireoide, você vai pegar alguma coisa para fazer um corte ali e entrar com o tubo que você tiver, se for caneta B, tá? Você vai furar, não tem nada para pôr, fura. Dá um jeito do ar entrar ali, porque daí você fura abaixo da glote. Vai ser aqui, ó, nessa região. Ele está engasgado aqui, ó. Você vai abrir a traqueia aqui e ele vai. Por ali onde está aquele Aí ligamento. você faz massagem cardíaca, faz o cara voltar, você salva uma vida. O que você tiver na mão, tá no meio do mato, não tem instrumento, não tem nada. Corta com uma faca, corta com o que tiver na mão. Aí sai depois, você vê o que palpando assim mesmo, sentir. você vai palpando aqui, ó. Quando você sentir a cartilagem, ó, aqui tá a cartilagem, tá sentindo, tá? Ó, é um espaço que existe entre aqui a proeminência laríngea e aqui a primeiro anel da traqueia. Ó. Sentiu?
Tá? Aqui, ó. Aqui você vai perfurar. Aí quando você faz essa nossa, esse nome é horrível. Cricotileotomia é um procedimento de emergência, tá? Olha a diferença. É um procedimento de emergência. Você faz fora do ambiente hospitalar quando você não tem recurso, né? Você está ali salvando uma vida do jeito que você pode, né? Não sangra muito, não. Faz isso. Não sangra muito. Se sangrar é que você fez errado. Você furou um lugar errado. Se eu fizer isso em alguém, sei lá, Não tem morrer. não tem nenhuma artéria, nenhuma veia, nada passando ali que possa dar um sangramento excessivo. Vai sangrar um pouquinho. Mas o que acontece aí? Ó? Isso aqui essa cricotileotomia, ela acontece no ambiente de emergência. Se você está no hospital para fazer um tratamento, né? Não pode ficar com a intubação normal, tem que intubar para a traqueia, ou deixar aberto aqui para o paciente receber medicação, ou respiração, ventilação, qualquer coisa que seja ali de tratamento, é outro nome, chama traqueostomia, tá? Aí se faz com os tubos certos, a técnica correta, né? Aí você vai ter outro ambiente para trabalhar, que é o ambiente hospitalar, tá? Essa outra manobra aqui serve para uma emergência, tá? Mas é no mesmo lugar, do mesmo jeito, só que no hospital você tem todo o seguro. E é algo que vai ficar mais tempo, né? É um paciente que tem um tratamento prolongado e tal. Essa manobra aqui é para salvar a vida ali na hora, depois voltou, beleza, lá, tira, dá bomba. Beleza? Aqui as pregas vocais. Quando o ar volta expirando, ele faz vibrar, né? Elas vibram em todos os sentidos e produzem o som. Olha aí uma laringoscopia. Tudo lá entra, né? O vídeo entra e você vê aqui, ó, a epiglote, ó, e aqui tá as cordas vocais, ó, as pregas vocais. Interessante, né? Traqueia, brônquios e bronquíolos. Vamos lá. Traqueia, brônquios e bronquíolos. Vai mandar umas 50 mensagens. Vamos terminar aqui e a hora que a gente chegar em pleura, tá? Traqueias, brônquios e bronquíolos. Agora a gente vai ver essas vias de condução, vamos ver essas vias, e aí com essas vias a gente finaliza a parte de via de condução, aí a gente entra na via de troca, tá? Aquela cartilagem laríngea que nós vimos, a traqueia, brônquio primário, que são os brônquios que entram nos pulmões, tá? Aí lá dentro dos pulmões eles vão se ramificar, brônquios secundários, brônquios terciários, bronquíolos respiratórios e alvéolos pulmonares, tá? Se você pegar aqui, ó, e girar, parece uma árvore, né? Por isso que chama árvore brônquio, porque se você vira aqui, ó, parece uma árvore. Se você olhar, são milhares, aqui está diminuindo, né? Mas são milhares de ramos de bronquíolos, né? De bronquíolos respiratórios e alvéolos, tá? A traqueia, ela é composta por anéis cartilaginosos, tá? Você pega aqui na sua traqueia, você sabe que tem um monte de cartilagem, né? A traqueia, ela tem cartilagem. Para que isso? O sangue poder circular e... Para proteger. Para proteger do quê? Alguém sabe dizer? Para proteger de colabar. Colabar é fechar, é grudar. Como a traqueia ela tem um tecido mucoso, o organismo, na sua infinita sabedoria, colocou um anel em volta. Porque o ar entra com muita velocidade e essa velocidade diminui a pressão. Se diminui a pressão do tubo, é um tubo, porque é um tubo. Se você diminui a pressão dentro do tubo, o que acontece? Ele fecha, tá?
Então, para impedir que a traqueia feche, tem esses anéis cartilaginosos segurando. E esses anéis, notem isso, na anatomia, né, virtual, no paciente lá no cadáver, vocês vão ver que o anel ele não se fecha totalmente, ele é só na frente, ele é aberto aqui atrás. Por quê? Restringido? Não, se ele fosse fechado, podia expandir também. Mas por que é aberto? Porque logo aqui atrás passa o quê? O que passa atrás da traqueia? Vocês vão ver lá em digestório. O esôfago. O esôfago passa atrás da traqueia. O esôfago tem movimentos peristálticos, não tem? Sim. Se fosse fechado com cartilagem aqui, ó, ia apertar o esôfago não ia conseguir fazer o movimento. Então, olha a sabedoria do organismo. Aberto aqui para que o esôfago possa trabalhar. Tá? Essa é a função. Se a pessoa engole alguma coisa, por exemplo, no pouco esôfago, vai causar uma complicação? Por exemplo, o esôfago vai dilatar bastante. Daí, uma coisa grande. Isso, uma coisa grande. Daí vai dilatar e vai... Você percebe que às vezes acumula alimento, você come muito rápido, e aí você tem que tomar uma água, aquilo desce rasgando. É porque é um alimento muito grande, está expandindo o teu esôfago, dói até a traqueia. Machucar é difícil, porque o esôfago é bem, ele dilata. E professor, teria como quebrar de algum jeito esses anéis? Tem. É uma pancada. Um acidente de carro, acidente de moto, isso pode acontecer. E aí o paciente fica o quê? Sem respirar. Aí tem que fazer o quê? A pessoa colocar no pescoço da uma... É perigoso. A pessoa pode morrer. O bocal foi testar ainda. Por isso chega no hospital, a emergência, o cara todo arrebentado, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Fazer ele respirar. De algum jeito o cara tem que respirar. Por quê? Porque se ficar sem respirar durante um minuto, acontece o quê? Lesão cerebral. Se passar de um minuto, morre. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o cara respirar. A segunda é fazer o quê? Parar sangramento. Inçar artérias, né? Inchando, porque a artéria é assim, se ela romper, sangue para todo lado, é a pulsação. Então, se tiver artéria rompida, você vai saber. Então tem que ir lá, tá o médico, auxiliar, um está cuidando da artéria, o outro está cuidando da respiração. Isso fica toda aquela equipe em volta e um cara que chega acidentado lá. Tem que ver se o pulmão não colabou, porque às vezes perfurou, né, a membrana pleural, tem pneumotórax, hemotórax, então quer dizer, tem que ser uma avaliação muito rápida, né? Atenção rápida. Eu acho que é A traqueia, ela também tem um tecido. Olha aqui como é que é o tecido histologicamente, tá? Não é aula de histologia, mas é interessante dar uma olhada. Olha só. Esse é o tecido que recobre o nariz. A gente chama de epitélio respiratório. Tá? Todos eles são pseudoestratificados, ciliados aos cílios aqui, ó. Com essas células grandonas aqui, que são células seromucosas, elas respirem muito. Tá? Então lá na traqueia, se está entrando aí, se passou pelo patógeno, o patógeno passou pelas fibríceis, passou pelo nariz, passou pela faringe, passou pela laringe, ainda tem mais um sistema de defesa. Na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, tem epitélio, pseudoestratificado ciliado para ainda tentar dar proteção, né, para o ar chegar no alvéolo limpo. Porque imagina se um patógeno chega dentro do alvéolo, ele ganha corrente sanguínea, vai fazer a festa, né? Tá? Por isso tem todo esse sistema de defesa. Tá? Olha como é que funciona aí a traqueia, olha que legal assim. A traqueia está ali, ó, a pessoa está respirando, inspirando, expirando, ó, a árvore brônquica, né? Aí vai aproximando, ó, os brônquios que entram nos pulmões, os primários, aí ó, atrás da traqueia, ó, ela é aberta, e aí está passando o esôfago, a pessoa vai deglutir lá o alimento, a glote fecha, a epiglote fecha, o alimento faz, pronto. É isso aí. Ó, e aí você expira e não colaba. Mesmo que você tossa, né, mesmo que tenha um reflexo de tosse, a traqueia vai comprimir para poder fazer a tosse, só que ela não gruda. Ela não gruda
musculatura por causa do anel. Tá? E aí o ar entra aí, ó, no bronquíolo respiratório, no papel, tá? Pulmões. Eu acho que se você terminar 4 minutos. Falta 4? Acho que dá para terminar esse slide. Pulmões. São 2 pulmões, né? Eles basicamente têm as mesmas estruturas, mas eles têm um formato diferente, tá? O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2, tá? Por que o pulmão esquerdo tem 2? Porque tem coração na incisura cardíaca, tá? Então, eles são bem divididos, essas divisões, elas são bem proeminentes mesmo, tá? Olha ali, ó. Aqui nós temos um pulmão, que pulmão que é esse? Que lado esquerdo? De que lado é esse pulmão aí? O pulmão direito, né, gente? Cadê a incisura cardíaca? O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Né? 3 lobos, aí também é fácil ficar assim. Ó, você identifica aqui, ó, 1 lobo, 2 lobos, 3 lobos. A incisura dos lobos aqui, ó, ela é bem destacada, né? Chama fissura, né? Só chama de fissura, tá? O pulmão ele tem um ápice, né? Tem uma parte medial, uma parte lá. O pulmão aqui nós estamos vendo ele de frente, mas na verdade esse pulmão nós estamos vendo assim. Na verdade ele é assim, né? Tá? Então nós viramos aí, estamos olhando nessa pista aqui. Tá? Então aqui é o ápice, o ligamento pulmonar, lobo inferior. Essa face aqui, ó, quem que vai aqui? O diafragma, né? Então a gente chama de face diafragmática. Professor, não sei se vocês entenderam ali, mas o que ele está falando é só a visão que a gente está tendo. Você está vendo o pulmão nessa face aqui. Né? Tem 2 pulmões aqui. O coração está aqui, os 2 pulmões estão aqui. Nós estamos vendo assim. Nossa, Nós pegamos os pulmões aqui. os 2 pulmões assim. Não, eles estão certos. De lateral. Eles são laterais, porque daí ele entra aqui. Mas tem mais coisa lá atrás do coração. O pulmão é assim. Minha Aí nós bica estamos gira. vendo assim. Tá? Mas É só a visão histológica que a gente está olhando diferente. Estamos Né? vendo com uma vista diferente. Nós estamos vendo a vista interna aqui. Essa vista aqui. É tipo a forma que a gente vê a pelve? A pelve a gente olha ela de lado também. Né? A gente abre e olha a pelve da parte. Ele é da externa. O pior é que eu também jurava que o pulmão era assim. Pessoal, então olha só. O pulmão, ele não está preso a nada. É igual os rins. Os rins não são presos. Quando a gente chegar no sistema urinário, vocês vão saber como que o rim é protegido e como ele fica no lugar dele. O pulmão, porque como ele fica no lugar dele? A gente tem um lugar que chama hilo pulmonar, que também nos rins tem o hilo. O hilo pulmonar, ele tem as estruturas aqui, ó. A veia, quer dizer, a artéria, né? A artéria pulmonar chegando com o sangue venoso. Temos a veia pulmonar vermelha aqui, ó, saindo com o sangue arterial. Aí nós temos nervo, nós temos linfonódulos, nós temos todas as estruturas saindo por esse hilo, né? E aí esse hilo que vai segurar o pulmão ali no lugar, além da membrana pleural, tá? Nós vamos chegar na pleura. A pleura é muito importante porque ela mantém os pulmões no lugar, protege os pulmões na pressão negativa, né? Mas nós vamos falar sobre isso depois, tá? Aqui o pulmão do lado esquerdo. A incisura cardíaca aqui, ó, é aqui que se aloja o coração. Tá? Por isso que ele é menor e só tem 2 lobos, porque o coração ocupa todo esse espaço aqui, mas ele tem, ó, ele tem o hilo, tem o ápice, tem a face diafragmática, só que ele tem 2, ele é dividido aqui, tem 2 lobos. Hã? Ele não tem um lobo, o pulmão direito tem 3 lobos. E o segundo tem só 2. A parte que era para ser ocupada pelo lobo médio é ocupada pelo coração. É a incisura cardíaca. É a incisura cardíaca. Tá? Ok? Fechou. Artéria pulmonar, veia pulmonar. Top. Aí na próxima aula a gente entra em bronquíolos respiratórios, alvéolos, pleura, ventilação pulmonar.
doenças obstrutivas